Aqui é o pastor, João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida. Queria te desejar, um bom dia, um excelente dia, um ótimo dia. Que você venha ter uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. E que você possa ver, ouvir, meditar, se alimentar desta mensagem que hoje o canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida coloca para você, disponibilizado para você se alimentar, meditar, que Deus nos deu uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de confiança, que Deus vai trazer a solução, que Deus vai resolver, que Deus vai tomar a frente, vai estar à frente, com todo o poder e com toda grande glória nessa situação. Queria deixar uma palavra no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31, 31, que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Até aqui eu deixo essa palavra e eu queria que você não saísse do vídeo, queria muito que você comentasse, queria muito que você refletisse, queria muito que você deixasse um like, se inscrevesse no canal, compartilhasse os vídeos, clicasse no sininho de todas as notificações para você receber as mensagens do canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida e nos ajudasse a espalhar as mensagens do canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida e recebesse do Senhor essa palavra no nome de Jesus. Nós temos por hoje uma missão de falar sobre um dos animais que era considerado um dos animais mais preparado para uma guerra, para uma batalha. Eu queria que você entendesse, se você quiser pesquisar, você também pesquise, faça a sua pesquisa. A palavra do Senhor diz que nos tempos outrora, ou nos tempos anteriormente, nos tempos atrás, há anos atrás, biblicamente falando, o cavalo ele era um símbolo de poder militar. O cavalo ele era aquele que saía à guerra, a peleja, que não titubeava, que não temia nada, que não voltava atrás de maneira nenhuma. Por mais que aquele que estivesse em cima ou sobre o cavalo fosse temido ou tivesse medo, mas o cavalo não tinha medo. O cavalo ele ia de frente à peleja, à batalha, ao despenhadeiro, ele pulava de um despenhadeiro, ele pulava de um pináculo de despenhadeiro para o outro sem temer a queda, sem temer o tombo. Então o cavalo é um referencial de força, de poder e de coragem. Só que a Bíblia menciona sobre esse animal tão feroz, tão valente, tão esforçado em uma tarefa, que a Bíblia também nos traz uma reflexão para nós não exaltar a criatura mais do que o Criador. O cavalo é uma criatura criada por Deus, para que viesse ter serventia para o homem. Assim como Deus criou os homens, as mulheres, as crianças, cada um com talento, cada um com uma habilidade, mas por mais que nós saibamos, sejamos, por mais que nós podemos, que temos, que nós façamos, por mais que nós dominamos as tais situação que está ali diante daquele povo, daquela tarefa, daquele trabalho, daquela empresa, de qualquer ponto específico que se precisa se resolver o problema, uns são bons para julgar, juízes, promotores, advogados, outros são bons na área da medicina, outros são bons na área do esporte, outros são bons na área das leis, e cada um tem um talento que Deus deu, mas por mais que nós sejamos bons, assim também como os animais, cada um deles tem a sua função, ele tem ali o seu território, ninguém ultrapassa, ninguém, assim também somos nós. E o cavalo anteriormente, no livro de Provérbios, ele é falado que na maioria das pelejas bíblicas da palavra de Deus, todos os homens da Bíblia, a maioria deles, após um período que começaram a utilizar o cavalo para sair a peleja, muitas vitórias foram ganhas. O cavalo simboliza coragem, simboliza não voltar atrás, simboliza ter força, ter ânimo, o cavalo simboliza ter confiança, o cavalo simboliza e mostra para que nós devemos confiar em uma peleja, em uma batalha, em uma situação, para nós ser perseverante, para nós ser insistente, para nós não desistir, não voltar atrás, principalmente se nós sabermos e se nós entendermos que o que nós estamos fazendo e pelo caminho que nós estamos indo, e o que nós estamos se esforçando para alcançar, para ganhar, para, se for preciso, às vezes até lutar pelaquilo, segundo a vontade de Deus, nós temos que ir até o fim. Então, esse versículo do livro de Provérbios nos mostra que, assim que como o cavalo ele saía a peleja e não voltava atrás, a Bíblia diz que o cavalo no hebraico quer dizer sud, era uma montaria de guerra. E em textos, e no texto do livro de Provérbios, ele é preparado para a batalha, mas não garante a vitória, que é de Deus. Ele é valente, ele é esforçado, o cavalo. O cavalo, assim como nós, assim como qualquer outra pessoa, assim como eu, e como você, e qualquer outra pessoa, por mais que sobressaia, que saiba, que entende, que tem, que estudou, que se preparou, que está preparado, que chegou no limite, que as letras, assim como um recipiente, como uma garrafa, como algo que tem uma tampa, vamos dizer que as letras não cabem mais em você, você tem tanto estudo, tanta letra, sabe tanto que não tem como mais aprender, mas mesmo assim, e você é semelhante a esse animal,
é uma pessoa de coragem, é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa, né, que quando entra em uma peleja, né, já sente garantido que vai vencer. Mas a Bíblia, ela menciona nos estudos que o povo de Deus, o povo, né, de Israel, né, os judeus, né, eles começaram a confiar muito no cavalo, porque todas as vezes que ele saía a peleja, eles oravam, né, eles clamavam ao Senhor e pediam uma resposta ao Senhor, né, se era para sair a peleja ou não, se a vitória estava em mãos ou não. Mas a Bíblia ela ressalta, ela traz para nós, né, um entendimento grande, né, que não era só o cavalo era um auxílio, né, que Deus permitiu que eles usassem. Não que Deus mandou, mas Deus permitiu que eles usassem, né, o cavalo, o escudo, a lança, né, a espada, né, assim como alguns usavam arcos, né, Deus permitiu tudo isso, mas, né, com todos esses instrumentos, com todas essas armas, né, mesmo tendo um cavalo, mesmo tendo aquelas carroças que tinha, né, em suas rodas, aquelas espadas ponte-agulha, onde elas passavam, destroçavam as pernas de qualquer um, né, eles saíam abrindo caminho em meios a exércitos do inimigo. Né, se não fosse alvejado por uma flecha ou parado, eles derrotavam 60% de uma peleja. Né? Então o cavalo ali era um instrumento, principalmente, né, alguns cavalos, né, dezenas de cavalos, centenas de cavalos, né, com esse armamento, com arco, com flecha, né, com lança, né, com também com seu preparamento, com as espadas cortantes em suas rodas, eles eram imparáveis. Mas, né, porém, Deus viu que o povo, né, estava vendo que o cavalo, né, estava sendo visto como um animal, né, que ganhava guerra, né, E aí Deus, né, não se agradou. Assim como Deus não se agrada que você e eu e qualquer um venhamos pensar que porque eu estudei, porque eu me esforcei, porque eu me preparei, é porque eu sei, né, é porque eu faço, é porque eu posso, é porque eu tenho, é porque eu sou, né, é porque eu sou o cara, é porque eu sou a mulher, né, e Deus manda dizer para você, né, Deus manda dizer para você, assim como biblicamente lá o cavalo era exaltado, assim como o leão também, né, ali nas reservas, nos lugares que as leis florestais protegem, né? Aí, segundo os intelectuais, os estudiosos diz, né, que o leão é o rei da selva e que pelo brado, pelo grito, pela juba, não pela força, né? Mas sim, né, que se nós falássemos pela força, nós falamos do elefante, né? Mas segundo alguns historiadores dizem, ou segundo algumas pessoas que são profundos nos assuntos acerca de animais, de pesquisa de animais, o leão ele tem um tipo de respeito, porque, né, dizem que quando o leão ele ruge, né, numa selva, ele ruge num lugar fechado que venha ser como gritar no pé de algumas montanhas, né, que depois do grito ela sai fazendo eco, né? Diz que quando o leão grita desse jeito, que ele leva o grito dele a dezenas de montanhas e reservas e matas fechadas, mata virgem, né, que eles falam, reservas fechadas, e dizem que até os pássaros param de cantar na hora, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, meu amigo, né, não é pelo seu grito, não é pela sua escolaridade, né? O leão ele pode gritar muito alto, né, mas porém, né, o homem para ele, né? O homem tem alguns tipos, né, de instrumento que eu não quero falar aqui, né, que é proibido diante da lei, né, mas um homem para um leão e qualquer outro animal que seja, né, de porte grande, né, se não tiver 4, 5, 6, 7 leões, né, o leão não vai poder resolver a situação. Ele é o rei da selva, né, ele é o rei da selva, ele é o símbolo, tem até uma palavra que é bíblica que, né, sobre o leão da tribo de Judá, que se refere, né, ao Deus Todo-Poderoso, aí o negócio é diferente, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, né, o leão da tribo de Judá, né. Então, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus Pai, em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Mas qualquer coisa aqui na Terra, né, por mais que seja um cavalo, por mais que seja o homem, que seja a mulher, que seja o doutor, a doutora, que seja, né, o Miss Universo, que seja, né, por mais que nós sejamos qualquer coisa aqui na Terra, por mais que nós tenhamos domínio, por mais que nós somos tão respeitados que quando nós passamos, né, pelo meio de uma cidade, né, todo mundo abaixa a cabeça, porque conhece a gente, né, conhece a sua pessoa, a minha pessoa e a tal pessoa, né, pelo rugido, né, pelo grito, pelo nome, pela fama, pelo status, pelo dinheiro, né, pela personalidade, né. A mim não vai me conhecer muito por isso não, porque eles vão me conhecer muito como, né, como ungido de Deus, servo de Deus, porque eu dou bom dia para todo mundo, da paz do Senhor, que Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe os seus caminhos, Deus abençoe o seu trabalho, né, que tudo possa dar certo. Eu passo pelos caminhos se comunicando com todo mundo, mas tem pessoas que quando passam em uma cidade, tem pessoas que quando passam em um bairro, tem pessoas que quando passam em determinado local, né, tem pessoas que já conhecem aquela pessoa que está passando, né, se tiver como ela pular dentro do mato, ela pula, porque sabe que o cara, sabe que a mulher, que aquela mulher, que aquele cara, ou que aquele grupo, né, de pessoa, não é brincadeira, né. Mas eu quero dizer para você, por mais que o homem, que a mulher, né, que o grupo, por mais que ali aquelas pessoas que se unem ali em um mesmo intento, em uma mesma situação, né, que tem o mesmo pensamento, acha que pode tudo, mas não pode nada, né, porque quem pode tudo é Deus, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer para você, se você tem uma guerra, tem uma peleja, não confie em cavalo, né. Ah, mas você falou que o cavalo ele é valente, né, o cavalo ele é valente, ele não volta atrás, mas a vitória não vem dele, a vitória vem do Senhor. O leão ruge alto, mas porém, né, existe o leão da tribo de Judá. Se o leão gritar na selva, né, e o leão da tribo de Judá, né, que é o Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, gritar no céu, o leão da terra fica quieto. Então, o que eu quero dizer para você, né, que tudo aqui na Terra, aqui se submete, tudo aqui na Terra, né, tudo aqui na Terra se submete, se curva, coloca a cara no chão, joelho no chão e cara no pó, e respeita aquele que está acima de nós, né, aquele que tem o poder acima de nós. Então, né, o cavalo se prepara para a batalha, mas porém, a vitória vem do Senhor. O leão ruge alto, né, mas porém, quem assusta de verdade é o Deus Todo-Poderoso, né. A Bíblia diz que horrenda coisa, horrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso, né, porque ele é o leão da tribo de Judá, né. Então,
Aonde passa o grupinho, aonde passa o arrastão, aonde passa os baderneiros, aonde passa os encrenqueiros, se passar Jesus, ou muda, né? Ou se transforma, ou curva a cabeça, ou entende que o Deus Todo-Poderoso, né, pode parar, pode frear, pode mudar, ou pode até, né, findar, né, essa valentia, né, esse nariz em pé, essa soberba, essa arrogância. Né? Então, Deus colocou essa palavra no meu coração para mim dizer para você que está esperando no Senhor alguma coisa sobre batalha, sobre peleja, sobre guerra, mas não sabe como guerrear. Né? Entenda uma coisa, meu amigo, meu irmão. Seja valente como essas coisas que eu falei. Né? Vai em frente, saltiteia, vai de encontro, entender o que você precisa, mas vai orando, vai gritando, vai chorando, vai clamando, vai pedindo, né, ao Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Espírito Santo Todo-Poderoso, vai citando os versículos bíblicos, ó Senhor Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que o cavalo, Senhor, meu Pai, prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Né? O Senhor, o leão ruge, Senhor, os pássaros, né, e outros animais, Senhor, meu Pai, se calam, Senhor, param para ouvir, Senhor, o rugido do leão, mas o Senhor é o leão da tribo de Judá. Né? Senhor, os homens gritam na terra, Senhor, mas se o Senhor gritar no céu, tudo na terra se acaba. Né? Tudo na terra tem que se calar. Então vai orando, vai pedindo, vai tramando, vai intercedendo, vai orando, porque a sua vitória vai chegar. E você, eu tenho certeza que você é inteligente o suficiente para entender que a sua vitória não vem né, de homens, não vem de leis. Não, Deus ele entra na lei. Né? Deus entra no homem, Deus entra na mulher, para te abençoar. Né? Não vem do cavalo, não vem do leão, vem do leão da tribo de Judá, do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. Então não tema aqueles que passam, né, nos bairros, na cidade, né, impondo, né, terror, né, trazendo parafernália, né, trazendo problema, porque Deus está no controle de todas as coisas. Entenda que Deus é poderoso, né, para transformar o coração dessas pessoas para que aonde, né, aonde tenha abundância de pecado, né, venha superabundar, né, venha ter fartura, né, da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né? A graça de Deus é maior na vida, né, dessas pessoas. É porque eles não conhecem ao Senhor Jesus. Então, eu quero que vocês, né, meditem nessa palavra, entendam que essa palavra ela é em todo sentido da sua vida. Ninguém é tão poderoso para mudar um futuro. Ninguém é tão poderoso para te entregar uma vitória se Deus não a delegou ela, entregou ela a você. A sua vitória, ela vem sim por perseverança, né, por insistência, ela vem, né, por jejum, por oração, né, por clamar, né, por chorar, por buscar. Né? Sim, você tem que buscar, você tem que insistir, você tem que perseverar, você tem que colocar a cara no pó, você tem que jejuar, você tem que interceder, clamar, né, gritar pelo nome do Senhor Jesus, pedir socorro, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor que diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, é o socorro presente na hora da angústia. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ele nunca deixa de socorrer um filho seu que está em angústia. Né? A palavra de Deus diz que Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso para abençoar toda a humanidade. Então eu quero que você receba do Senhor, né, neste dia, se for pela manhã, se for pela tarde, se for pela noite que você vai ver essa mensagem, que você possa confiar no Senhor, né, que você possa confiar no Senhor primeiramente, e que você possa, né, se esforçar. Claro que você tem que ir aos homens, tem que ir, né, diante das leis, mas entenda que o que vai acontecer diante dos homens, das leis, dos fóruns, dos cartórios, você tem que ir, você tem que fazer a sua parte, né, e Deus vai fazer dele. Se você tem que agir, né, se você precisa ir em algum lugar, se você tem que fazer alguma coisa aqui na terra, você faça, que Deus já está fazendo no céu. Então no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31, está escrito: o cavalo se prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória só vem do Senhor, só do Senhor, mas a batalha é nossa, né? A guerra é nossa, o ir é eu, você e todos nós, o ir, né? O pelejar, o se esforçar, né? O sair cedo, acordar de madrugada, né? O ser gentil, ser educado, né? Ser honesto, né? Ser carismático, ser uma pessoa social, né? Ser uma pessoa bem vista, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa amada, ser uma pessoa que venha respeitar desde a criancinha ao mais velho, né? Isso é eu, é você, é nós, somos nós, né? Agora o operar é com Deus, e o agir é com Deus, né? Ah, eu tô com um papel, né, preso, né, vai ao fórum, né, vai diante das leis, procura um advogado, né, vai, não, mas antes, né, antes é de madrugada, antes é o joelho, antes é cara, é joelho, né, antes é joelho no chão, cara no pó e jejum e oração. Antes é isso, antes é clamor, é oração, é petição, né, e depois é sair pra batalha, né, é sair pra batalha. Não temer a nada e nem temer a ninguém. Né, por tudo que foi falado. Não tema homens, não tema, né, a quem grita alto, a quem ruge, né, a quem é valente, a quem põe terror, não tema nada. Porque você tem, né, o Deus Todo-Poderoso ao seu favor. O leão da tribo de Judá. Né, você tem aquele que é o nosso abençoador. Aquele que não deixa os seus filhos voltar de mãos vazias diante do altar do Senhor. Se você todo dia vai diante do altar do Senhor, né, pedir, clamar, orar, chorar, né, gritar: Senhor, Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Pai, Jesus, oh meu Deus, Espírito Santo, meu Deus, me ajuda, Senhor, meu Pai, Senhor, essa peleja, essa luta, essa batalha, meu Deus, Senhor, Jesus. O Senhor não vai te rejeitar nunca. Ele vai receber a sua petição, a sua oração. E não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça, né, de compartilhar os vídeos, de dar um like. Deixa um like aí, dedinho pra cima, dá um like. Aí, deixa um comentário. Né? Ah, pastor, eu não gosto muito da sua explicação. Pastor, que bênção. Né? Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, né, por minha família, por os meus parentes, familiares. Amém, irmão. Né? Deixa um comentário. Né? Compartilhe os vídeos. Né? Compartilhe essa mensagem, ajude o canal, Restaurando Famílias, Casamentos e Vida, para que o YouTube venha entender, né, que nós estamos aqui para somar. E você faz parte desta bênção que Deus entregou nas minhas mãos como uma responsabilidade. E eu queria muito que você acreditasse que Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria muito que você acreditasse, né, que se você sair para a batalha, se você tiver todos, né, se você tiver todos, né, esses preparos que eu falei, né, ser intrépido, ter coragem, não voltar atrás, não titubear, saber que Deus está no controle de tudo, saber, entender que a sua vitória já é certa, por mais que no início do mês, no início da semana, a gente leva o não.
mas, né, a semana ela tem de segunda até sexta, de segunda até domingo. Né? Você vai, né, e o mês ele tem um primeiro dia, e tem até os 31 dias. Outros meses tem menos, mas o normal é 31 dias, 30 dias. Né? E você, né, pode até levar, você pode até achar que você perdeu hoje, mas amanhã a vitória sua é certa. Então não fica dodói, porque hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Né? Não fique dodói, mas eu fui a peleja, mas eu fui a batalha, mas quantas vezes? Mas quantas vezes? Você já meditou sobre a palavra, né, que está escrito, né, na Bíblia, sobre uma mulher que pediu para um juiz, né, que era um juiz que não temia Deus, que era um juiz iníquo, né, um juiz que, né, que ele vivia era um juiz que ele se identificava com a iniquidade. Ele não temia Deus e nem os homens. E nem julgava a causa de ninguém ou daquela mulher. Ele não queria julgar a causa daquela mulher. Mas aquela mulher era insistente, persistente. E por aonde ele ia, ela estava atrás. O Senhor julga a minha causa. O Senhor precisa julgar a minha causa. E ele dizia, não tema Deus e não tema homens nenhum. E nem tema ninguém. E eu não sou obrigado a julgar essa causa. Mas pela insistência, persistência, perseverança, né, dela em todo dia, toda hora, né? Quando ele ia deitar, ela estava na porta. Quando ele acordava para comprar o pão, opa, doutor, eu estou aqui para julgar minha causa. E quando ele estava na padaria, quando ele ia na pizzaria, quando ele estava, né, aqui dentro das conjecturações, né, que eu posso conjecturar, que não é errado, né, ela, até o ponto que ele falou, eu não temo a Deus, e nem temo a homens, e nem temo a homem nenhum. Mas eu não aguento, eu não suporto mais. Né? Eu não suporto mais a perseverança, a insistência, né, dessa mulher. Essa mulher não desiste. E ele acabou julgando a causa daquela mulher e ela foi vitoriosa. E é assim que eu penso, e que eu acho, e que vai ser, né, com a sua vida, com a tua pessoa. E é o que eu acredito no nome do Senhor Jesus. E até aqui, né, Deus me deu essa mensagem. Né? Canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida, Pastor João Carlos. Fica todos com Deus. E não esqueça, se inscreva, né? Dá um like, dedinho pra cima, deixa um comentário, pede uma oração e compartilhe os vídeos. No nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Forte abraço.